Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da B3, B3SA3, pregão desta quinta-feira, dia 18 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também as análises, seja análises diárias ou semanais, as diárias. Tem aí o Radar do Mercado todos os dias a partir das 10h45, uma live para que você possa solicitar suas análises. Tenho a análise de fechamento do pregão, ou seja, após o encerramento de cada pregão. E também tem as análises especiais como esta aqui, que são produzidas geralmente 2 por semana, numa terça, numa quinta-feira. É o que geralmente acontece aqui dentro do canal. Enfim, o objetivo aqui é agregar o máximo de valor possível para você em termos de conhecimento e também nos investimentos. Para que você possa se inscrever gratuitamente no canal, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo vai ter essa opção de clicar aí no botão de se inscrever no canal. E para você receber, além daqui de todo o conteúdo do canal, receber ainda no seu celular ou no seu desktop as recomendações de compra e venda de swing trade que eu envio em ações, as carteiras de ações semanal e mensal, informações relevantes, vídeos exclusivos como giro de abertura, números de índice de dólar para o pregão em termos de suportes e resistências, números mais importantes para o pregão. Tudo isso no seu celular, no seu desktop, é só você instalar o aplicativo DVinvest no seu celular, disponível para iOS e para Android. Na descrição desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, você vai ter aí o link de acesso direto ao aplicativo na loja da Apple ou também na loja aí do Google. A análise especial, lembrando que o meu foco com a análise especial é dar a minha visão geral, a minha leitura geral sobre o ativo, desde o longo prazo até o curto prazo, usando a análise técnica, fazendo uma análise técnica do ativo, passando pelo gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Começando pelo gráfico anual, temos um ativo em tendência de alta, boa tendência de alta, no ano já subindo 21%, em um ano de crise, a gente tem um ativo subindo 21%, um ativo mais alinhado para cima, já era um ativo mais alinhado para cima e continuou sendo um ativo mais alinhado para cima, que é o que eu costumo dizer, os ativos mais interessantes em média são aqueles ativos que estão mais alinhados para cima, alinhados na questão, andando bem parecido com o Ibovespa ou até melhor do que o Ibovespa. No gráfico anual, então, temos candles ascendentes, ou seja, o que isso traz para a gente em termos de buscar entrada no longo prazo? Posso buscar compra aqui gradativas em cima de B3CA3, uma determinada estratégia de longo prazo. Você vai comprando gradativamente ações desse papel, formando uma carteira de prazo maior, dando maior aportes em movimentos maiores de queda que chegam em cima de níveis importantes de preço. Então essa é uma estratégia de longo prazo bem interessante para ser executada. Você pode utilizar análise técnica, basta você olhar para um prazo maior e identificar em prazos um pouco abaixo do anual níveis importantes de preço que eu vou destacar aqui nesta análise. Quadrimestral, nós temos uma tendência de alta e o mais interessante, o que num primeiro momento seria o menos provável de já voltar aqui para cima, já aconteceu. Ativo testa ali a região da média móvel exponencial de 13 períodos, já gera uma recuperação no gráfico quadrimestral, já voltando para um maior nível de fechamento que tinha no quadrimestre. Seria importante até manter o fechamento aí para cima dos 46,84. E se ocorrer sinalizações de alta em prazos menores abaixo dos na região acima, né? Na região ou acima da região dos 46,84, mais interessante para as operações aí na ponta compradora, que a gente vai olhar para o curto prazo, para o médio prazo, em cima desse nível e também de outros níveis. Mas esse 46,84 já é um nível interessante para ficar atento aí no comportamento do preço em caso de recuo. Lembrando, o ativo está aqui na faixa dos quase R$51, recuou ali na região dos 46,84, já é um nível para ficar de olho em possíveis oportunidades na ponta compradora ou colocar um pouco mais de capital pensando no longo prazo no papel. Então, ativo alinhado para cima no anual e no gráfico quadrimestral. Mensal, também recuperando basicamente a tendência de alta, né, que tinha sido anulada aqui com essa forte queda, mas basicamente quando ela volta para esse nível aqui, que ela anula o candle da crise, que foi basicamente em março,
Isso aumenta a probabilidade, mesmo que ocorra aqui um movimento para baixo, um caminho mais provável, quando eu falo movimento para baixo aqui, a gente está falando de que cada barra dessa aqui significa um mês de negociação no ativo. Então, mesmo que caminhe aqui 3 candles, aqui 3 meses aqui de lado ou para baixo, ainda vai ficar uma probabilidade maior de ter algo mais para cima nesse ativo, ou seja, o viés é de alta pelo gráfico mensal, apesar ainda de não ter superado a máxima histórica que está localizada em 52,71. Então, dentro do gráfico mensal, viés de alta, cenário mais positivo para compra. Se fosse buscar a compra aqui pensando num prazo maior, qual seria a forma? Bem semelhante ao que eu comentei agora há pouco no gráfico quadrimestral e no anual, de colocando aos poucos capital, ou seja, colocaria muito capital aqui, colocaria aos poucos, recuou. Qual é o ponto de recuo aqui interessante? R$ 47,44. É um nível para ficar atento. Dalton, e se recuar mais, como você mencionou aqui que pode acontecer isso aqui? Se recuar mais, tende a trazer oportunidade mais interessante aqui, olhando só para o gráfico mensal, na faixa dos R$ 42,00 seria outro nível importante de preço para atuar buscando a operação na ponta compradora. Só para se ter ideia nessa questão do nível importante de preço, na crise, quando passou pelo nível dos R$ 42,00, se você executasse compra na faixa dos R$ 42,00 e depois resolvesse executar compra em outro nível importante de preço, aqui foi outro nível importante de preço. Primeiramente, a gente pegando a região aqui, olhando para o Fibonacci em todo esse movimento de subida, a gente teria a região dos R$ 30,73. Era um nível de preço importante para se buscar uma entrada, considerando que isso aqui, olhando para o semanal, aqui teve alguns fundos no gráfico semanal. Quando você vê essas mínimas aqui, essas sombras inferiores no gráfico mensal, semanal você vai ter provavelmente ali a questão de alguns fundos. Então é um nível importante de preço que se encaixa com uma das retrações importantes, uma das mais importantes do Fibonacci, 50% e 61,8%. Bateu nos 50% de retração de tudo que subiu, corrigiu e aí vai apontando mais para cima. Depois aqui falando do semanal, lembrando só que esse ativo ele está na carteira que eu tenho aqui de perspectiva. Eu tenho 2 carteiras, uma semanal e uma mensal. Na carteira mensal, né, que é a carteira perspectiva, ela está dentro da carteira nesse momento, até ela gerando aí uma alta nesse mês de 11,72%. Então, um cenário muito positivo de maneira geral em B3SA3, ativo mais forte do que a média. Quando eu falo mais forte do que a média, é que a distância, por exemplo, que ela está aqui, por exemplo, da máxima histórica, que é bem pertinho ali na faixa de 1%, 1 em alguma coisa. Se a gente olhar para o Ibovespa no gráfico mensal, então ele tem uma distância ainda bem grande para chegar lá. Então, significa dizer que o Ibov representou a média, tem 75, atualmente tem uns 75 ativos que compõem o índice Bovespa. A B3SA3 é um desses ativos. Então, o Ibov está representando o comportamento médio desses 75 ativos. Cada um tem um peso ali diferente dentro do Ibovespa, mas está representando esse comportamento médio desses ativos. A B3SA3 está dentro e está mais forte do que a média, que essa média seria o Ibovespa. Voltando aqui para B3SA3 no mensal, então qual sinal para que ocorra alguma sinalização de queda, de ter alguma correção um pouco maior, que possa voltar para a faixa dos R$ 42,00, perder a mínima desse mês a partir de julho, que seria aqui os R$ 44,83. Para quem está posicionado no longo prazo, eu não vejo motivo de saída dessa ação. No gráfico semanal, a tendência nesse momento também é de alta, então, ou seja, o ativo basicamente alinhado em todos os prazos operacionais e passando agora por um processo de correção que começou fraco. Onde é que está acontecendo essa correção? Na região de resistência aqui de um topo anterior, que era o topo basicamente da máxima histórica, um gráfico semanal, veio forte para baixo, começou a se recuperar, bateu num nível importante de resistência, patinou e montou esse baita candle de alta, aumentando a probabilidade de subida do preço do ativo. Um pivô de alta que, se a gente pegar aqui a projeção de alta desse pivô, a expectativa de alta com base aqui nas projeções do Fibonacci, pegando primeiramente a projeção alternada, que leva em consideração pegar o tamanho desse movimento de subida, essa distância aqui, calcular essa distância, pegar, por exemplo, 61,8% dessa distância, projetando da 45,44, a projeção a partir dos 35,37. Projetando todo esse movimento aqui,
o caminho mais provável seria o ativo buscar essa região de 53,02. Mesmo que aconteça alguma correção aqui no gráfico semanal, o caminho mais provável seria esse. E a projeção clássica, que também daria para traçar essa projeção clássica, é o primeiro pivô, a retomada da tendência de alta, 61,8% desse movimento, sendo projetado a partir dos 43 e 46, a gente tem a projeção na faixa dos R$ 55,52. Logicamente que aqui o ativo tem esse desafio aqui imediato, que é na faixa ali dos 51,23 até a máxima histórica em torno de 52,71. E é um cenário positivo para buscar não só o 53, o 55, podendo até ir mais além do que esses valores dentro da tendência de alta, dentro de um cenário mais positivo para esta ação. Por isto, seria interessante o quê? Se estou comprado, mantenha a compra no papel. Se estou de fora no gráfico semanal, aguardaria aí, dá para aguardar alguma movimentação de correção, se já quiser entrar alto, mas pode ir direto no 53, 55, gostaria de fazer essa entrada tentando pegar esse movimento. Colocaria pouco capital. Recuou até onde? Lembra dos valores que eu mencionei? Eu mencionei num prazo maior, mencionei a região dos 47, 44, mencionei os 46 e 84, mas olhando só aqui para o gráfico semanal, temos alguns pontos de suporte que, primeiramente, pegando aqui os números do Fibonacci, 44 e 86, 42 e 89. Lembra da região dos 42? Então, isso aqui é 50% desse movimento atual de subida. Pode ser que ele prolongue um pouco mais, mas já é também um nível que coincide lá com o fundo anterior, que foi aqui uma resistência que pode voltar a funcionar como suporte. Então, teria uma região muito importante nesse papel. Suponhamos que a gente tenha mais uma segunda onda, né, do Covid, aí a gente tem de novo uma pancada para baixo no mercado. Esse ativo voltando para essa faixa de preço aqui, que inclusive existe um gap antes desse patamar dos 42,89, que é esse ponto aqui, que é um suporte. Então, voltando para essa região ali dos 44,07 até os 42,90, seria a região mais interessante de se colocar esse papel na carteira, tentando pegar também uma compra através de um fundo ascendente no gráfico semanal. Qual outra forma? Não recua nesses valores que eu mencionei, fica aqui de lado, se sustentando acima dos R$ 47,44, acima dessa região aqui de topo anterior, fica aqui de lado, fazendo uma espécie de uma bandeira, uma flâmula, ou uma bandeira aqui ou uma flâmula, independente do desenho, independente da formação gráfica, representando o quê? Fraqueza para cair, que aí fazendo uma correção devida ali no preço no tempo, principalmente aqui no tempo, e na sequência rompimento para cima, que seria a chance maior de continuar o movimento de subida do papel. Esse, inclusive, seria o cenário mais positivo, mais desejado para quem está de fora, em termos de pegar uma boa relação risco-retorno. Aqui, entrada aqui, por isso que eu falo no primeiro momento, para médio prazo, para ficar algumas semanas, 10 semanas, por exemplo, posicionado, seria interessante colocar um pouco capital, vem um pouco mais para cima, gera correção, vai trazendo a oportunidade de colocar mais capital em cima deste papel. Então a gente precisa ter em mente que o ativo está bem alinhado para cima, anual, quadrimestral, mensal e semanal, e que os processos de correções, os níveis importantes de preço podem trazer boas oportunidades de entrada em cima de B3/SA3. No gráfico diário, a tendência também é uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Pequenas correções, agora voltando mais na média, não tinha ainda voltado na média, se aproximou bastante da média, está no movimento mais fraco nesse momento de subida, no momento subindo, caindo no pregão de hoje, dia 18, 0,64%. Como esse movimento foi um pouco mais prolongado para cima e a gente está e o papel está numa região de resistência do gráfico semanal que eu já mencionei, o que seria, depois de um movimento bom de subida, o que seria bom acontecer? Alguma correção até um pouco maior. Para quê? Para mostrar que para cair está fraco e quanto mais tempo ela ficar aqui de lado, maior vai ser a probabilidade de subida do preço. Se eu colocar no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Basicamente, a gente teve um único movimento de subida aqui. Cada barrinha dessa agora, cada candle desse está representando 2 pregões. Então teve um movimento muito longo para cima, um baita pivô de alta aqui, que a gente viu também no gráfico semanal. Chegou aqui, está corrigindo, já está na quarta barra aqui, quarto candle, corrigindo esse movimento inteiro de subida. Tem espaço ainda em termos de tempo e de preço para ter uma correção um pouco maior. E aí voltando naqueles níveis de preço que já foram comentados
num gráfico de prazo maior, aqueles níveis para a gente ficar de olho, 47 e 44, é uma faixa de preço, não um número exato, 46 e 84, e depois aqueles números do Fibonacci que eu já passei no gráfico semanal. Aqui no gráfico diário tem algo que chama atenção, tem esse gap em aberto, tem esse gap em aberto, tem esse gap aqui em aberto, e aí vai voltar aqui para cair, os gaps vão ter uma máxima na análise técnica que diz que os gaps sempre serão fechados. Eu não gosto de usar a palavra sempre em nada no mercado de renda variável. Nem a palavra sempre, nem a palavra certeza. São duas coisas que eu costumo eliminar aqui do mercado de renda variável. Se for assim, se for para os gaps ser sempre fechados, tem um gap na B3SA3 que está aberto lá na casa dos R$ 9,57 em fevereiro de 2016. Será que vai voltar lá de sair de 51 para 9,57? Tudo pode acontecer no mercado, mas não dá para guardar um fechamento de gap para buscar operações de compra no ativo. Então, de maneira geral, para swing trade, para curto prazo, como a gente está analisando aqui o gráfico diário, o que seria legal acontecer? O mercado dá uma pequena parada aqui, volta um pouquinho mais, fazendo uma correção ali em 2 etapas, fez 2 correções basicamente simples, aqui nem tanto uma correção, ameaçou um topo e já voltou a subir. Aqui sim, mais uma correção simples, e aqui faria uma correção já em 2 etapas, uma correção como se fosse em ABC. Seria o cenário mais positivo para buscar uma compra de swing trade com maior perspectiva de ganho. A primeira alternativa é aquela clássica de rompimento, né? Superou aqui a máxima, que é os 51,97, possibilidade de compra no papel, mas eu gosto mais dessa, mesmo que seja para rompimento, que ela fique um pouco mais tempo aqui de lado para se buscar essa compra nesse rompimento ou de um fundo ascendente no curto prazo. Então, resumindo, de maneira geral, temos um ativo bem alinhado para cima. Para quem está comprado no curto prazo e quiser trabalhar com stop mais curto após o pregão de hoje, é esse patamar aqui, seria a perda da mínima do pregão de hoje. Para quem está posicionado no gráfico semanal, pensando no prazo maior, a alternativa seria segurar um pouco mais, né, se saiu da posição, ou colocar o stop até aqui abaixo desse nível. Mas se quiser um prazo ainda maior, aguarda um processo de correção ou mesmo coloca pouco capital para quem está de fora, tentando pegar um movimento ainda um pouco maior para cima naquela região dos 53, 55 reais, que são projeções de alta desse pivô aqui montado no gráfico semanal, que a gente fala mais do médio prazo, curto a médio prazo. Falando de médio para longo prazo, um ativo bem alinhado para cima, que faz sentido estar na carteira, pelo menos um pouco de capital, e movimentos de baixa, olhar para os níveis de preço importantes que foram destacados aqui, que podem trazer boas oportunidades de entrada em B3SA3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.